Então, olha, hoje nós vamos conversar sobre aquelas crianças que são muito agitadas e que normalmente as pessoas rotulam, né? Fala que a criança é hiperativa, fala que é mal educada, que é sem educação. E a gente vai conversar então um pouquinho sobre essas crianças que têm uma energia que, olha, só da gente olhar, da gente assistir, já cansa a gente, né? A gente fala, meu Deus, não desliga nunca. Aonde que tira a pilha dessa criança? Como que tira da tomada, né? Como que pode? A gente cansa só de ver. Então, se você tem o seu filho assim, ou se você conhece alguma criança que é assim, então presta atenção que a gente vai bater o papo hoje sobre esse assunto. Oi, Cleide Lindona, bom dia, tudo bem? E olha, vamos fazer o seguinte, vamos convidar mais mães para juntar a gente, fazer parte desse exército de mães que quer o melhor para os seus filhos, que eu falo sempre, né? Eu quero o melhor para os meus filhos, mas eu não quero só fazer pelos meus filhos, eu quero um mundo melhor para eles também, né? Então, quando a gente pensa assim, a gente quer o quê? Que mais mamães possam fazer o melhor pelos seus filhos. Então, vamos clicar no aviãozinho aqui embaixo. Enviei. Então, aproveita, chama mais mamães aí, principalmente se você conhece alguma mamãe de criança que tem esse temperamento agitado, esse temperamento aí que cansa da gente ficar olhando, para a gente poder entender o que tem por trás, né? Gente, vou acender aqui um pouquinho a luz, que eu esqueci. Eu vim para cá e esqueci de acender tudo. Agora sim. Então, a gente vai entender um pouquinho, tá? O que será que é uma criança hiperativa? O que é uma criança mal educada? E o que é uma criança que não é compreendida? A gente vai conversar sobre isso já agora, começando. Já estou aqui preparadinha com o meu chazinho, que eu tô amando esse chá aqui, um monte de misturinha que eu faço. Tem canela, tem hibisco, tem dente de leão, tem que mais? Gente, tem uma coisa que eu nunca tinha conhecido. Me falaram que é bom tomar, chama garcina. Não sei se vocês conhecem. Gente, é um fruto, é coisa mais linda do mundo. Parece uma ameixa, ela é achatadinha assim. Que coisa linda e perfumada. Então, adoro. Faço meu chazinho, 1 litro de manhã e vou tomando durante o dia aqui. Meu momento egoísta saudável, né? Que a gente sempre fala. Da gente fazer alguma coisa em benefício da gente, tá? E olha, então a gente vai falar sobre isso um pouquinho. E já me conta aqui, para a gente começar o nosso bate-papo. Você conhece alguma criança que é assim, né? Tem o seu filho, ou você conhece algum sobrinho, algum amiguinho do seu filho que é assim, que é agitado demais, que tem uma energia, que as pessoas rotulam a criança, né? Fala que a criança é hiperativa, que mais tem gente querendo dar o pitaco e dar um diagnóstico. Qualquer coisa, pá, taca ali um diagnóstico, né? Hoje em dia tá fácil falar que tudo é hiperativo. A gente vai falar sobre isso também, tá? Muita coisa boa para a gente poder conversar aqui na aula de hoje, para a gente poder tirar as dúvidas. Quando procurar, né, uma ajuda? Quando que eu devo me preocupar? Até que ponto é normal, é natural? Até que ponto que eu devo me preocupar, né? Oi, Marcelo, amigo querido, tudo bom? Bom ver você aqui, viu? Com a gente nesse bate-papo. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje um pouquinho, já que a gente vê, assim, muitas crianças sendo diagnosticadas com hiperatividade, as mães já ficam preocupadas, não sabem o que fazer, a criança não para quieta, então nós vamos conversar sobre isso hoje, tá? A Andressa colocou, o filho da minha prima e das minhas amigas. Sim, hoje em dia tem muitas crianças, né? Quer dizer, criança agitada sempre teve, tá? Criança agitada sempre teve. Então, isso a gente vai ver até que ponto é normal e até que ponto isso daí a gente já precisa levar para algum profissional para poder fazer algum acompanhamento, tá? Então, a gente vai conversar até que ponto é normal, será que é hiperativo, será que é mal educado, será que é mal compreendido, o que está acontecendo? E a gente já vai começar agora com o nosso bate-papo aqui. Primeira perguntinha, então, para a gente poder diferenciar, né, o que está acontecendo. Primeira pergunta é, o que é a hiperatividade? Alguém sabe o que é a hiperatividade? Tá? O que leva, né, um indivíduo a receber esse diagnóstico? Então, olha, a hiperatividade é um distúrbio neurológico e é crônico, tá? Não tem cura. Isso é hiperatividade.
Como que eu consigo perceber se a criança pode, né, ser caracterizada como hiperativa ou não, tá? Então, primeiro, uma das características, essas crianças, elas não conseguem se concentrar por nada. Elas não conseguem parar e ficar concentradinho, ver, pegar alguma coisa, deixa eu ver, pegar um livro, por exemplo, ela não consegue pegar e ler nenhuma página de um livro. Ela não consegue ficar quietinha nem por 5 minutos, tá? Então, as crianças hiperativas, por mais que às vezes elas queiram concentrar, por mais que elas tenham vontade, por mais que alguma coisa que vai chamar a atenção dela, um brinquedo que ela quer tanto, que ela gosta, que ela gostaria, ela quer se concentrar, mas ela não consegue, tá? Então, a criança ela tem dificuldade. Então, pode, tá? Ter alguma coisa de hiperatividade aí. Outra coisa também, essa criança é muito difícil de ter amigos, porque os amigos não conseguem acompanhar, tá? Como eu falei, uma criança que tem muita energia, que não para, ela é muito dinâmica e os amigos não conseguem acompanhar, então tem dificuldade de fazer as amizades, de fazer os amigos, tá? Então, outra coisa também, pelo fato da criança não conseguir se concentrar, tá? Ela tem essa dificuldade de concentrar em alguma coisa, de pegar um livro, de ler, de ficar quietinha, de pensar um pouquinho. O que acontece? O rendimento na escola é muito ruim, é muito baixo, tá? Então, também é uma característica. Então, a gente já começa a prestar atenção quando tem alguns conjuntos aí, tá? Desses que eu falei, tá? Que a criança, ela se destaca um pouquinho daquilo que seria, entre aspas, né, as crianças típicas, tá? Agora, a gente vai falar daqui a pouquinho do diagnóstico. Lisa, eu identifiquei tudo isso no meu filho, então ele é hiperativo? Calma que a gente vai ver que não é bem assim, tá? A gente já vai explicar um pouquinho da questão do diagnóstico. Então, a gente já viu algumas coisas que acontecem com crianças que são hiperativas, tá? Que tem o distúrbio neurológico. Distúrbio neurológico é um distúrbio nos neurotransmissores, tá? Então, dopamina, serotonina, então tem essa questão aí da falta dos neurotransmissores. Então, isso daí é biológico, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Agora, o que é uma criança mal educada, né? Oi, Cris. Cris aqui no YouTube dando bom dia pra gente, a Lucilene, bom ver vocês aqui, viu? No nosso clube para o nosso bate-papo. Bom dia, a Ju aqui também, bom dia. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do que é uma criança mal educada, tá? Então, uma criança mal educada, ela é uma criança que a educação dela é negligenciada, tá? O que é uma educação negligenciada? É onde os pais não dão importância de colocar valores para a criança, de dar a liberdade com responsabilidade, onde a criança faz o que quer, que não tem regras, não tem as normas, não tem as consequências, tá? É a criança que xinga a mãe e a mãe fica quieta, não reage, que xinga o pai, que bate, tá? Na mãe, que joga as coisas no chão, que grita, faz os escândalos, né? Faz as birras planejadas, não os descontroles emocionais. Agora a gente tá falando de birra verdadeira, tá? Que a criança se joga no chão, ela faz para manipular o outro. Então, isso é uma criança mal educada. Vocês conseguem perceber que tem muita diferença entre uma criança hiperativa e uma criança mal educada? A criança hiperativa, não necessariamente ela vai ser mal educada, tá? A criança hiperativa, ela vai ser mal educada se os pais negligenciarem a educação dela. Agora, se os pais não negligenciarem, forem pais presentes, tá? Que colocam ali a responsabilidade para a criança, deixa ela arcar com as consequências dela, então ela não vai ser uma criança mal educada. Então, tem duas diferenças. Porque eu já cansei de ver mães que vêm pedindo socorro. Ah, a família fala que meu filho é hiperativo. Levei no psicólogo, falou que a criança é hiperativa. Daí eu pergunto, tá, e por quê? O que faz? Ah, é porque a criança não aceita o não, porque ela joga as coisas no chão, porque ela faz birra. Aí, opa, pera lá. Isso daí é outra coisa, não é hiperatividade, tá? Então, a gente precisa entender as diferenças. Agora, vamos falar da criança mal compreendida? O que será que é uma criança mal compreendida? Bom,
Criança mal compreendida pode ser em vários aspectos, tá? Mas hoje nós vamos tratar aqui da criança mal compreendida, criança que tem esse temperamento, tá? Hoje a gente vai falar da criança mal compreendida, que tem esse temperamento de energia, que não acaba a pilha nunca e que não é compreendida. E aí as pessoas falam que ela é hiperativa, tá? Tem diferença grande. Então a gente vai entender o que acontece com as crianças que são mal compreendidas. Então, por exemplo, como eu estava falando, existe um temperamento, tá? Que as crianças com esse tipo de temperamento, os adultos também que têm esse tipo de temperamento, já têm muita energia. São pessoas que não conseguem ficar quietas, que não param quietas um segundo. A pessoa tá falando, ela tá se mexendo, tá? Ela que quer tomar conta, quando ela tá numa rodinha, num grupo, ela que gosta de falar, ela que gosta de ter a ideia, sabe? Ela gosta de ser o centro das atenções. Então, isso daí é um tipo de temperamento. São crianças que são assim, elas gostam de liderar o grupinho, elas gostam de ser a mãe da brincadeira ou o dono da brincadeira, tá? Elas querem liderar todas as crianças. É um tipo de temperamento que é assim. E eu falo sempre, né? Essas crianças são as crianças que já vieram ao mundo com o espírito de liderar. Porque a liderança não é assim, vou pegar minha varinha aqui, ó, vamos lá. Não é assim no passe de mágica, tá enroladinho, plim, virei líder de uma hora para outra, né? Completei 18 anos, plim, agora eu sou líder. Não, as coisas não acontecem assim. Quem nasce com quem veio para o mundo para liderar, que tem esse espírito de liderança, já nasce, gente. Sabe aquele bebezinho que esgoela demais, que berra quando quer alguma coisa, que derruba a casa se não é bem atendido? Então, esse serzinho já veio ao mundo com o espírito de liderança aí. Não é assim, num determinado momento da vida, faz-se a mágica e pum, agora você vai ser líder, tá? Se a gente pegar as histórias dos grandes líderes, líderes de verdade, e a gente parar e ver a biografia, já desde infância, a gente já percebia os traços da liderança, tá? Então, são essas crianças que gostam de falar, que gostam de liderar, que gostam de tomar a frente, tá? São tagarelas demais, falam muito. A criança que só quer falar, você vai conversar alguma coisa com ela, ela fala, deixa eu, primeiro eu. O meu filho fala, pilelo eu, tá? É um serzinho desse daí. Tudo é pilelo, né? Pilelo eu, deixa eu falar primeiro. Você vai chamar atenção primeiro, eu falo. Então, são crianças que gostam de estar falando por primeiro. E é o que eu falei, tem uma energia, a fase do movimento deles é uma fase incansável. Eles gostam de subir nas coisas, de pular, eles não param, gostam de jogar futebol, é dos esportes, é da energia. Então, é esse tipo de temperamento, tá? E eles têm dificuldade em seguir as regras. Eles têm dificuldade em seguir as regras. Por quê? Por causa dessa impulsividade que vem dentro deles. Eles são muito impulsivos, então eles têm dificuldade em seguir as regras. E sabe por que também que eles têm dificuldade de seguir as regras? Você já viu algum líder que gosta de seguir regras? Os líderes, eles gostam de ditar as regras, eles gostam de falar as regras para os outros. Eles não gostam de seguir regras, eles que têm as regras deles. Então, é um tipo de criança que tem esse temperamento, tá? E também, eles alternam o humor muito facilmente. Às vezes tá tudo bem com a criança, tá tudo certinho, a criança foi tentar fazer alguma coisa, deu errado, ela tá feliz. Ela foi brincar, ela tá feliz, deu alguma coisa errado, aí o que acontece? Essa criança já fica brava, já xinga, já começa a chorar, então por isso que ela oscila o humor, tá? Por causa do temperamento dela, ela é pura emoção, você sente a emoção dela, tá ali, ó, é uma criança que é muito intensa nas emoções. E aí, o que acontece? Se as pessoas não entendem que existe um tipo de temperamento que as pessoas são assim, acontece o que a gente vê nos dias de hoje. Muitas crianças sendo confundidas com a hiperatividade. Muitos diagnósticos de hiperatividade vêm surgindo, por quê? Porque as pessoas não compreendem o temperamento da criança. Então, uma coisa é a criança ter um distúrbio neurológico, tá? A outra coisa é a criança ter esse temperamento. Crianças que têm esse temperamento, elas conseguem ficar concentrada por um período.
por 10 minutinhos, por 15 minutinhos, ela até brinca, ela para, ela brinca com um brinquedinho, ela consegue. Ela não vai ficar meia hora, tá, estudando, não vai. Ela não vai ficar 1 hora lendo, não vai. Mas ela consegue se concentrar aos pouquinhos. Agora, a criança que é hiperativa, ela não consegue se concentrar nem por 5 minutos. Então, essa é a diferença, por isso que a gente tem que prestar atenção, tá, nas crianças. Ó, a Ju colocou assim, ó, tem uma sobrinha bem assim, ela tem um temperamento forte. Então, é o temperamento forte junto com toda essa impulsividade que vem, tá? Essa energia ali, né? Oi, Lisa, bom dia, tudo bom? A Dani, ó, meu filho é assim, nós achávamos que ele era hiperativo e ainda tinha TOD. Já vou falar do TOD também, Dani, vou falar do TOD, com certeza, tá? Bem lembrado, tá? Isso daí. Então, as pessoas tendem a confundir. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para a gente poder saber, né? Por volta de que idade que a gente tem que se preocupar, a partir de quanto ano, sumiu aqui, a partir de quantos anos, né, a gente pode já ter um diagnóstico, como que a gente faz para saber? Então, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Foi feito um teste não tenho certeza, se eu não me engano foi na Universidade de Nova York, mas isso eu não lembro, tá? Não tenho certeza se foi, mas foi numa faculdade, numa universidade dos Estados Unidos. Eu não sei se foi lá que os pesquisadores, o que eles fizeram? Eles avaliaram 253 crianças na primeira série, tá? Segundo o padrão lá, a pesquisa, a entrevista, para ver se a criança tem o diagnóstico de hiperatividade ou não. Quando elas estavam no primeiro aninho, na primeira série do ensino fundamental. Segundo os pesquisadores, quando eles fizeram a pesquisa, metade dessas crianças, metade das 253 crianças, segundo o passo a passo ali para ver se a criança tem ou não hiperatividade, metade dessas crianças foram diagnosticadas como sendo hiperativas, tá? Foram diagnosticadas com hiperatividade, segundo o protocolo ali, tá? Aí, beleza. Eles fizeram ali, mas não falaram nada para ninguém. Identificaram e pronto. Mas eles aguardaram. Passados ali 4 anos, quando a criança já estava concluindo ali o ensino fundamental, esses pesquisadores voltaram e fizeram de novo a mesma pesquisa com as mesmas crianças. E quer saber? Das crianças que tinham sido diagnosticadas naquele momento, lá para trás no passado, como hiperativas, não é que não eram mais hiperativas? Não é que acabou a hiperatividade das crianças? Metade foi diagnosticada erradamente, tá? De forma errada, de forma errônea, né? Não tinha mais a hiperatividade. Só que se a gente parar para pensar, o que a gente viu ali no começo? A hiperatividade, ela é crônica, ela não tem cura. Então, o que aconteceu? As crianças sararam? Aconteceu um milagre ali, né? De novo, a varinha mágica veio e plim, acabou a hiperatividade das crianças? Não. As crianças pequenas, 2, 3, 4 anos, elas ainda estão se formando. É normal das crianças muitas características que o hiperativo também tem. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em dar diagnóstico. Eu já vi criança de 2 anos e meio tomando medicamento por conta da hiperatividade. Gente, isso é um absurdo gigantesco, isso é um crime, tá? Não pode diagnosticar uma criança com 2 anos, 2 anos e meio. Vocês sabem, né? Mães, vocês sabem que crianças na fase de 2, 3 aninhos, elas têm a fase das descobertas, elas têm a fase das birras, são crianças que brigam muito pelo que elas querem, a independência delas. Então, imagina, é um crime dar medicamento para uma criança pequenininha. O diagnóstico, ele só é feito com as crianças maiores, né? A Dani colocou, tomava, né, Dani? Então, pelo jeito, não tá tomando mais, tá? Então, é complicado, é delicado. E como que é feito o diagnóstico? Tá? O diagnóstico, ele não é feito por um profissional apenas. Precisa o quê? Uma clínica especializada, tá? Nesse tipo de distúrbio neurológico.
aonde tem vários profissionais, tem uma equipe multidisciplinar que a gente fala, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, tem o neuropsiquiatra, tem o neuropediatra. Então, é uma equipe, tá? É uma equipe, cada um na sua área, faz o acompanhamento por pelo menos 6 meses com a criança, para depois chegar e dar o diagnóstico, tá? Não aceitem gente que vai numa consulta e já sai de lá com o diagnóstico e um medicamento por um único profissional. Isso é um risco muito grande. Sabe por que é um risco muito grande? Porque não é assim, para ver se está com febre ou não, você pega o termômetro, né? Deu mais que 37 graus é febre, 36,5 a 37 é febril, 36,5 tá tudo ok. Não é assim. Não existe algo ali que você faz um exame, tá? E que dá o resultado e você sabe. Não. É por os profissionais da área, eles precisam avaliar vários critérios, eles precisam acompanhar o paciente por um longo tempo, descartar outras possibilidades. Aí sim, tá? Então a gente não está falando que não existe pessoas hiperativas. É claro que tem gente que precisa sim tomar medicamento. Agora, por que o número de crianças tomando medicamento, por que o número de crianças diagnosticadas com hiperatividade está cada vez maior, está crescendo cada vez mais? Porque as pessoas não estão sabendo lidar com esse tipo de temperamento, tá? A gente faz o quê? A gente olha para as pessoas e a gente vê, aquele ali é o tipo de comportamento ideal, né? Aquilo ali é o tipo de comportamento adequado. A gente pega todo mundo, a gente põe no bolo. A gente pega desse bolo de pessoas, a gente pega um grupo e esse grupo a gente fala, esse é o modelo perfeito de pessoa, tá? Esse é o modelo. São as pessoas que são mais tranquilas, que estudam, que ouve bem as ordens. Então, aqui tá dentro, quem está dentro desse bolo é o normal, tá? A gente faz isso. Aí, tá fora da curva, pronto, é hiperativo, vamos medicar. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, a gente precisa compreender os temperamentos. E quando a gente olha para os nossos filhos e a gente vê, a gente sabe como lidar, tá? E a gente consegue ver, por exemplo, o meu filho, o Júlio, que tem 3 anos e meio, ele tem vários traços para ser diagnosticado com hiperatividade, mas ele não é hiperativo, é o jeito dele, tá? É o temperamento dele. Por que eu sei que ele não é? Para começar, ele tem 3 anos e meio, nem pode ser diagnosticado, a gente precisa levar mais uns 3, 4 anos, tá? Mas em alguns momentos ele consegue se concentrar, ele consegue prestar atenção, ele faz amizade, ele gosta de brincar com as outras crianças, mas é elétrico, mas não para, mas é tagarela, ele acorda dormindo, vai dormir falando, ele acorda dormindo não, ele acorda falando, ele vai dormir falando e ele ainda fala a noite inteira, tá? Então, não para, tá se mexendo toda hora, tem que jogar bola, tem que andar de bicicleta, tem que pular. Eu falo, filho, pelo amor de Deus, né? Não para nunca, tá comendo e tá correndo, tá comendo e tá pulando, porque tem que se alimentar bem para dar conta dessa energia danada que tem. A Aline colocou ali, minha filha é tudo isso e mais um pouco, tá me deixando louca. Aline, super entendo você, porque se a gente não entende o que está acontecendo com a criança, a gente fica birutinha mesmo, tá? Se a gente não entende o que está acontecendo, a gente para e fica assim, meu Deus, parece que só o meu filho é assim, né? Então eu falo, né? Falo assim, Jesus, pelo amor de Deus, eu queria muito filho, mas demorou muito para vir. A mãe do lado de cá não tem mais 20 aninhos para estar acompanhando a energia, para estar acompanhando o pique, né? Eu falo, se fosse uns 20 anos atrás, a gente dava conta de acompanhar. Eu falei, mas demorou tanto para vir? Eu falei, haja fôlego, a mãe aqui hoje, né? Tem que estar dando conta e tem que estar ali acompanhando a criança. É complicado, então a gente precisa prestar atenção. E olha, da onde que vem normalmente a sugestão do diagnóstico, né? A sugestão do diagnóstico normalmente vem da escola, tá? Por quê? Porque as crianças normalmente na escola têm que ficar sentadas, têm que ficar quietas, 4 horas sentado numa carteira. Gente, fui professora há muitos anos de sala de aula. Gente, como professor, nós professores, a gente precisa cumprir o nosso conteúdo. A gente tem que passar
o conteúdo, a gente tem que passar a matéria, porque se a gente não passa, a gente é cobrado, e para a gente poder dar conta, a gente precisa que a criança colabore, que ela coopere, a gente precisa que a criança fique sentada ali 4 horas, prestando atenção para poder despejar um monte de conteúdo que tem ali na cabecinha dela. E se a criança não para quieta, se ela está levantando, se ela vai toda hora na lixeira, se ela levanta para falar com o amiguinho, se ela levanta para pegar alguma coisa, começa o quê? Incomodar, atrapalhar a sala. O professor não consegue fazer o que ele precisa fazer. Aí, o que o professor fala? Ó, mãe, ó, pai, seguinte, né? Será que não é bom levar? Eu acho que ele tá com características de hiperatividade, porque não para quieta, fica mexendo com todo mundo, ele fala o tempo todo, dispersa. E aí, a gente pensa o quê? Tá aí, pronto, minha criança é hiperativa. Tá? Então a gente tem que prestar atenção. Será que é hiperatividade? Ou será que a gente não está sabendo lidar com a superatividade da criança, né? Vi que o Fer colocou aqui, o superativo, tá? O sobrinho afilhado é o meu filho, né, tio Fer? O Juju aí, que aprende muitas coisas, explora com intensidade tudo ao redor dele, é muita bênção na minha vida, com certeza, mas é isso daí, é superativo a criança, tá? Então, ó, a Fabi aqui do Espaço Roda Gigante. A Fabi, ela tem uma escolinha linda, maravilhosa, de crianças pequenas. A Fabi também é uma maravilha de mãe, né, Fabi? E ela colocou aqui, ó, quando as crianças são assim, as pessoas já fazem o seu próprio diagnóstico e faz com que os pais pensem que seu filho tem algo. Sim, é verdade. E olha, eu, como sou professora, sou de sala de aula, né? Dei aula por muitos anos, trabalhei na direção do colégio. A gente sabe, tá? Que para o professor é difícil, tá? A gente trabalhar com vários temperamentos ali na sala de aula. Porque para aquele mais quietinho, a gente tem que agir de uma maneira. Aquele que é mais agitadinho, a gente tem que trabalhar de outra maneira, tá? Agora, a gente precisa entender que isso daí, para facilitar para a escola, para facilitar para o professor, não quer dizer que as crianças têm que tomar medicamento para elas ficarem quietinhas como padrão, como a maioria, né? A cadeira de disciplina na escola faz bem, na sua opinião? Não, faz mal, tá? Na cadeira de disciplina, em canto nenhum funciona, Fábia, nem em casa, nem em escola, tá? Tá completamente errado. Cadeira da disciplina não faz a criança se sentir bem, faz a criança passar vergonha, tá? Não faz ela reparar o que ela fez, não faz ela ter responsabilidade, tá? Então, cadeirinha da disciplina, a gente não trabalha com isso, tá bom? Então, agora, olha. Ai, que bom que você concorda. Vi que você colocou aqui, tá? Que você concorda também. A gente fala que esses meios que faz a criança se sentir pior não contribui para nada, não, tá bom? Um dia a gente pode falar sobre isso, tá? Agora, deixa eu ver aqui o que mais que eu preparei aqui para falar para vocês. Então, olha, vamos pensar o seguinte, quando as crianças são cheias de energia, tem essa energia demais, tá? Perguntou porque tem na escola. Sim, em muitas escolas tem, tá? A cadeirinha do pensamento, o cantinho do pensamento, muitas escolas têm, tá? E aquilo que eu falo, e por que tem nas escolas? Porque a gente tem que pensar que eu quando estudei num educandário, num colégio de freira e eu tinha pavor daquilo, eu nunca fui, tá? Nunca fui, mas por que eu não ia? Porque eu tinha tanto medo daquilo que eu já entrava na sala de aula me pelando de medo de olhar para um lado ou para o outro, ter que parar nessa cadeirinha, porque quando alguma criança ia, eu me sentia mal pelo amiguinho que ia lá. E eu não queria jamais ir. Então eu ficava quieta no último. Então, além de não fazer bem para quem está indo, faz mal para quem está em volta, para quem está assistindo, tá? Para quem está em volta, está assistindo aquela cena, é horrível. Porque muitas vezes eu deixava de ser quem eu era ali na escola. Eu lembro no jardim, no prézinho, da tia Dica e da tia Fátima, era a turma delas, lembro o nome das professoras até hoje. Lá em Florianópolis, meu primeiro colégio, morava lá na época.
eu não podia nem ser quem eu era. Porque às vezes eu tinha vontade de dar uma risada mais alta, eu não dava. Às vezes eu tinha vontade de falar com o coleguinha do lado, eu não falava, de tanto medo que eu tinha de parar naquele negócio lá, naquela cadeirinha, tá? Então, não contribui para nada isso daí. Contribui o quê? Para a professora ter um instrumento, que a professora também não sabe outros recursos que tem. Jamais vou julgar minhas colegas de trabalho, as queridas professoras, eu tenho muitas educadoras que me seguem. Não é julgamento, tá? Não é julgamento. Assim como tem muitas mães que querem o melhor para os filhos, também colocam cadeirinha do pensamento em casa, cantinho do pensamento. Tem mães que amam os filhos e dão os tapinhas, né? Xingam os filhos, tudo em nome do amor. As professoras, imagina, com 15 crianças, com 20 crianças, às vezes o que ela sabe é isso, é ir lá e colocar no cantinho do pensamento, na cadeirinha do pensamento, para a criança ficar lá um pouquinho e a professora conseguir pensar e reorganizar ali tudo a sala, tá? Então, a professora também, provavelmente, ela não tem outros meios para isso, porque eu tenho certeza que se ela conhecesse outros meios, outras formas, ela usaria, tá? Mas a gente que está aqui no clube da mamãe, que a gente vai falando das coisas, já vai abrindo a mente, a gente vê as coisas com outros olhos, tá? Meu Deus, que crueldade. Olha, a Dani colocou, a minha sobrinha foi parar nessa cadeira e a prof ainda pediu para os amigos rirem dela, e até hoje ela tem trauma. Gente, com certeza, ainda mais criança, né? Aquilo que a gente fala sempre. A criança, ela tá na fase da vida dela onde ela tá formando o alicerce, a base emocional da criança tá sendo formada ali na infância. Então, quando acontece esse tipo de situação, é tipo de situação que vai ficar pro resto da vida, tá? Então, não é legal a cadeirinha do pensamento. A gente pode fazer sim um outro lugar, um outro espaço para a criança se sentir bem, para ela se sentir melhor, para ela conseguir se acalmar, um espaço onde ela pode falar, se expressar, ser ouvida, tá? Então a gente precisa pensar. Sim, a Fabi, ó, a Fabi aqui é do Espaço Roda Gigante, tem escolinha, e a Ana Fabi não tem cantinho de pensamento, né, Fabi? Não tem essas coisas. Então, são professoras que não conhecem outras formas, tá? E ela tá tentando simplesmente cumprir o trabalho dela, mas a gente tem que entender o tanto que isso daí prejudica, tá bom? Vamos convidar as profs para vir aprender, né? Aprender mais formas ali diferentes, formas gentis e firmes para a gente poder lidar com as crianças em sala de aula também, porque tudo que a gente fala aqui é para lidar com criança, é para fazer o melhor pelas crianças. Então serve para casa, serve para escolas, tá bom? Então vamos lá. Como eu tinha falado antes, né? Como os pais devem se comportar diante de criança cheio de energia, tá? Então, primeiro a gente precisa incentivar as crianças a acalmar um pouquinho, respirar, pode parar junto com a criança, pode fazer um exercício de respiração com ela. Tem algumas meditações que eu adoro, que eu amo, que tem no YouTube, que eu faço com os meus filhos. São meditações curtinhas, não adianta querer colocar uma meditação de 40 minutos para uma criança que é agitada. A criança vai sair, vai correr e você vai ficar lá meditando sozinha, então não adianta. Mas tem meditações que são curtinhas, de 3 minutinhos, tem de 5, tá? Que são bem gostosinhas de fazer. Você pode colocar para você fazer com a criança, tá? Essa meditação. Trabalhar com a respiração, puxar o ar, assoprar o ar. Então você pode fazer algumas coisinhas. Pode chamar a criança para cantar musiquinhas mais tranquilas, senta e coloca uma musiquinha para poder cantar com ela. Então a gente precisa, o que? Como eu falo, quando a gente entende que a criança tem um determinado tipo de temperamento, a gente precisa fazer o quê? Destacar quais são os pontos positivos desse temperamento. Uau, meu filho tem o temperamento de liderar, eu vejo que ele gosta de dar a última palavra, eu vejo que ele gosta de tomar decisões, eu vejo que ele gosta de liderar a rodinha. Uau, isso é incrível, que bom que ele tem esse espírito de liderança. Ok, identifiquei os pontos positivos. Agora, e os pontos negativos? Tá? Que é não conseguir se acalmar, que é ser ansioso, que é viver na agitação, e eu preciso ajudar a criança sim. Então, a gente começa a trabalhar, quando a gente identifica, a gente trabalha com a criança os pontos que precisam ser melhorados, tá? Eu falo sempre, não existe temperamento bom e nem temperamento ruim, não existe. Todos os temperamentos, todas nós,
aqui do clube, a gente está todo mundo no mesmo pacote. E por isso que eu falo que ninguém é perfeita aqui, não existe perfeição. Ninguém é perfeita. Cada uma de nós tem muitos pontos positivos. Se puder pegar um papel, vamos fazer um exercício para a gente ver depois, né? Para pegar um papel e anotar todas as nossas qualidades, os pontos positivos, você vai ver que você tem vários pontos positivos, vários pontos positivos. Por outro lado, tem alguns pontos que a gente precisa o quê? Melhorar, que a gente precisa aprimorar, que a gente precisa desenvolver mais. Então, a gente foca nesses daí para a gente poder melhorar. Os nossos filhos, a mesma coisa, tá? Não existe um temperamento bom ou ruim nas crianças. Existem temperamentos que a gente precisa ajudar as nossas crianças a superar, a melhorar, tá? E agora, se a gente não entende, eu tô vendo que vocês estão mandando perguntinha, gente, eu só quero concluir aqui para eu poder vir e ver o que eu consigo responder aqui, tá? Porque como o bate-papo tem o tema, então, e tem o horário, então eu me preocupo em concluir aqui. Mas assim que terminar, eu já venho aqui para ver o que eu consigo responder, tá bom? Então, olha, se a gente não entender a nossa criança, se a gente negligenciar o temperamento, o que pode acontecer? Então, a criança ela pode ser mal compreendida, tá? Ela pode ser diagnosticada indevidamente, pode começar a tomar medicamento que nem necessite, tá? Que não precisa. Pode ser uma criança que venha a desafiar, tá? Porque a criança que ela é líder, a criança que nasceu para liderar, ela não aceita muito receber ordens, tá? Criança que tem essa energia, que gosta de falar, que gosta de estar no comando, no controle, ela não gosta de receber ordem. E se você aí é aquela mãe que dá ordem, que manda, que é autoritária, que quer que a criança faz aquilo que ela tem que fazer naquela hora, ela vai desafiar demais, ela vai bater, ela vai desafiar, ela vai xingar. E aí, mamãe, se você procurar alguém e contar que o teu filho te desafia, que o teu filho não aceita um não, que o teu filho bate a porta, aí sabe o que vai acontecer? Vão falar que teu filho tem o tal do TOD. O que é o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Que a criança não aceita o não, ela desafia o tempo todo, tá? E aí é diagnosticado e você volta para casa desesperada, apavorada. Meu Deus, meu filho é hiperativo e tem TOD, né? O que acontece? Por que comigo? Não, é simplesmente porque você não está sabendo lidar com esse tipo de temperamento. E aí vem, além da hiperatividade, né? Se você é uma mãe que é negligente, vai ser o filho hiperativo mal educado. Se você é a mãe que está ali em cima, que quer que as coisas sejam feitas do teu jeito, no teu tempo, aí a criança vai ter o tal do TOD. Olha só que situação que a gente chega, né? Então, por isso que é importante a gente entender, quando a gente conhece o temperamento da nossa criança, quando a gente sabe que ponto que eu preciso ajudar o meu filho, aí tudo flui normalmente. A criança, ela passa a ser compreendida. Ela passa a ser compreendida e aí não tem os desafios, tá? Deixa eu só voltar aqui para poder ver. Aí, Dani, bem isso, não é isso que acontece? A Dani, né, passou por essa situação, ainda bem que já mudou o cenário, né, Dani? Já viu que tem salvação, que tem solução e que nem tudo se baseia em simples diagnósticos, né? Os diagnósticos existem, sim, por equipe multidisciplinar, eles são complexos, precisa de acompanhamento, tá bom? Agora, e encher as crianças de atividade, para a criança ficar menos agitada, né? Colocar no judô, na natação, no balé, no futebol. Então, será que isso daí ajuda? Na verdade, os especialistas dizem que tudo isso pode contribuir para deixar a criança ainda com muito mais ansiedade ainda por um monte de coisa, mais sobrecarregada por ter que dar conta de fazer muitas coisas, tá? Então, claro que uma criança que tem essa energia, ela tem sim que praticar alguma coisa. É bom ela praticar algum esporte. Eu vejo mães que põem das 7 horas da manhã às 8 horas da noite, a criança é cheia, a agenda dela é cheia ali para estar gastando energia e estar ocupada. Então, em vez de focar só nessa energia da criança, eu focaria o quê? Ensinar a criança a conseguir se acalmar.
ensinar a autoeducação, ensinar o autocontrole, os exercícios de respiração, como eu falei, a meditação, cantar musiquinha. Então, é mais a gente dar um acompanhamento e um direcionamento do que, de novo, terceirizar, encher a criança de atividade para ela ir e para ela não ficar em casa ali, né, na correria, deixando qualquer mãe doida, maluca. E olha, vamos falar de escola, tá? De escola para criança agitada e hiperativa. Já que a gente estava conversando, a gente já tocou aqui na área da educação. Quando a gente vai matricular o nosso filho, é importante a gente conversar, né? E colocar para a professora, para a diretora, para a coordenadora pedagógica, colocar, olha, a minha criança, ela tem esse temperamento, é da natureza dela, tá? Ela não consegue ficar mais que 20 minutos, meia hora sentada. O que vocês fazem? Vocês têm algum plano para isso? Como que vocês lidam com isso ou não? O meu filho, a minha criança tem que ficar igual todo mundo, sentado o tempo todo, sabe? Então, como funciona? Por exemplo, quando eu era professora, era muito dinâmico o negócio. Quem queria fazer as atividades junto, podia juntar com um amiguinho, fazer, podia sentar no chão, podia ir lá no canto da sala, sentar no chão, fazer atividade, podia. Quem podia ficar sozinho, podia, porque a gente respeita as diferenças, a gente respeita cada um. Não é todo mundo que gosta de fazer atividade sozinho, não é todo mundo que gosta de fazer atividade em grupo, não é todo mundo que vai conseguir ficar sentado 4 horas numa carteira. Então, quando a escola entende, a escola dá possibilidades, sabe, para as crianças, para a criança se sentir bem. Então, ela pode fazer com o amiguinho, ela pode fazer sentada ali no cantinho da sala, no chão, ela pode fazer sozinha, ela pode fazer da forma que ela vai se sentir bem. Isso daí não quer dizer que a criança não vai fazer atividade. Então a gente precisa conversar com a escola qual que é o plano da escola, como que a escola lida com as diferenças de temperamento ou não. A escola coloca todo mundo numa caixinha, todo mundo no mesmo barco, fecha e tem que ser assim. Quem tá fora, então é porque tem alguma coisa, tá? A gente precisa pensar nisso daí, conversar com a escola. Quando, né, as coisas voltarem ao normal, se é que vai ter esse normal, né? Acredita muito que o normal já vai ser diferente, não o que a gente estava acostumado, né? A Magna colocou, né, que o filho dela é assim, não para um minutinho. E eu sei como que é o negócio, eu sei. O meu filho, ele levanta, ele já vem pelo corredor até chegar no meu quarto já falando. Ele já levanta da cama e já vem falando, ele sobe na minha cama e fica falando. Eu vou falar, ele, mãe, pelelo eu. Ele já tá falando 2 minutos. Pelelo eu. E fala. Aí ele termina de falar, eu vou falar, aí ele quer continuar. E aí já levanta e não para, tá? Então a gente precisa entender o temperamento das crianças e ajudar a criança. E é o que eu falo sempre, tá? A gente precisa focar no processo. Não é uma coisa que você vai resolver de um dia para o outro, de uma hora para outra, tá? Que você vai pegar a sua varinha mágica, vai fazer plim e a criança se transformou. Não existe, tá? É processo. É o que a gente tem que fazer dia a dia, todo dia um pouquinho, um passinho de vez. E a hora que a gente vê, a coisa tá às mil maravilhas, né, Dani? O TOD acaba, né, Dani, quando isso acontece. A hiperatividade acaba, o TOD acaba, e tem sim uma criança muito saudável, com muita energia aí. Ó, a Amanda falou aqui, ó, que aconteceu isso com ela na escola, né, Amanda? Conversou com a coordenadora e elas juntas procuraram um trabalho diferenciado. Hoje está caminhado. Ótimas escolas são abertas para a gente ir, para a gente conversar, para ver o melhor junto. Isso é parceria, né? Isso é ótimo, porque as escolas estão lá para fazer o melhor pelos nossos filhos. E a gente também quer o melhor para eles. Então, olha, quando a gente conversa, chega aí num acordo. Que ótimo, Amanda. Vou voltar aqui. Tainara, principalmente em público, ela se opõe. A gente tem que ver, sabe, Tainara, qual que é a idade da criança, o porquê que ela se opõe, o que está acontecendo. Aquilo que eu falo, assim, que a gente tem que fazer aquele papel de detetive, tá? Não de se preocupar só com o mau comportamento, com o que está acontecendo que incomoda a gente. A gente tem que se preocupar com o que tem por trás de tudo isso, daí fica mais claro, tá?
A Saraí, meu filho de 3 anos não briga com os amiguinhos, mas vive tentando machucar o irmão. O que faço? Então, Saraí, é a mesma coisa, tá? Claro que a gente não pode deixar ele machucar o irmão de 13 anos. Isso é fato, não pode deixar, tá? Então vai machucar, a gente tira de perto, a gente explica que não pode, que ele não vai ficar perto do irmão porque ele está machucando, ele não está sabendo lidar com a situação. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer, não pode deixar. Mas o principal é o porquê que isso está acontecendo, tem um porquê, tá? Com certeza tem um porquê. E aí que entra o papel que eu falo de detetive nosso, que a gente tem que tentar entender o porquê, o que está levando ele a machucar o irmão. Se ele é uma criança tranquila, que não faz nada para os outros, tá? Que não briga com os outros, que as outras crianças são tranquilas, que sabe brincar, sabe respeitar, e é só com o irmão, então alguma coisa aí está acontecendo que está provocando essa atitude, esse comportamento nele. Então é onde eu falo que a gente tem que colocar ali o nosso chapéuzinho de Sherlock Holmes, tem que pegar a nossa lupa e tem que ficar atenta para a gente poder descobrir, tá? Eu não tenho mais detalhe, mais informação para eu poder te ajudar e te dar uma luz aqui, porque o papel é esse, é descobrir o que tem por trás do mau comportamento, por que ele está agindo assim. E a hora que ele vai agir, tem que falar firme, sério, aí entra a firmeza, tá? A firmeza, a gentileza. Filho, eu amo você, você é meu filho, mas isso eu não posso permitir, você não pode bater no teu irmão. Aí a gente fala muito sério, muito firme, tira de perto, tá? E fala, você não tá sabendo ficar perto do seu irmão, então por isso você vai sair. Então a gente precisa ter essa firmeza, essa segurança para falar com a criança, mas precisa entender o que está acontecendo, tá? Por detrás. Ninguém age assim se não tem motivo, tá? 2 anos, a questão de não parar quieta 1 minuto. Tainara, criança de 2 anos que não para quieta 1 minuto é uma criança super saudável, tá? É uma criança super saudável. Se você conversar com a maioria das mães de criança de 2 anos, tá? Você vai ver, tem a Rê que tá aqui, a Renata, eu acho que tá aqui na live também, que também tem uma filha maravilhosa, que não é por nada não, mas é minha filhada, a Isa, linda, do coração. E a Isa, gente, é um foguete, tem 2 anos e não para quieta 1 minuto. É energia, tá? É energia da criança. Elas estão na época do movimento, na fase da descoberta. Então, elas vão querer descobrir o mundo. E tem crianças que ela descobrem de uma forma, o Arre aqui colocando, né? Tem crianças que descobrem o mundo de uma forma mais tranquila. Tem crianças que chegando, tá? Elas querem já chegar, já conhecer tudo, descobrir como funciona, elas vão tomando a frente de tudo. Então, crianças de 2 aninhos é super normal, tá? Isso acontecer. A gente só tem que cuidar para aquilo que eu falo, não confundir, tá? O que é temperamento, o que é fase, quando tem alguma coisa já que chama atenção, tá bom? Sim, a Isa e o Júlio, nossa senhora, né? Quando os dois estão juntos, não tem para ninguém ainda. Ó, a Dani já colocou aqui que agora já conhece o temperamento do Cadu, sabe que é temperamento, que não tem nada dessa questão de Todd, né? Tô vendo que a Saraí pediu para responder, eu respondi, voltei para ver. Meninas lindonas, então, eita nós, né? Quanto papo bom aqui hoje para a gente poder explicar bem o que acontece, o que é uma criança hiperativa, acalmar o coração das mamães aí, das crianças agitadas, que às vezes a gente ouve, né? Os palpites aí, os palpiteiros de plantão, que já vêm, já dão o diagnóstico, já falam o que a criança tem, quando não fala o que tem que tomar, o que precisa fazer. E aqui segue, então, a informação aqui para vocês, bem certinha, para a gente não se precipitar, né? Para a gente saber ali o passo a passo, tá bom? Do que fazer e de como agir. Sempre pensando ali na criança, nos nossos filhos, o que ele tem de qualidade que eu preciso ajudar a criança a superar e melhorar. E todas as crianças, todo mundo, todas nós temos pontos a serem melhorados. Não existe a criança perfeita, tá? Não adianta olhar ali, ai, olha só que filho bonitinho, quietinho. A gente conversou sobre isso ontem.
os perigos aí de ter as crianças quietinhas, tá bom? Beijo grande para vocês, suas lindas. Fiquem com Deus e amanhã a gente tá de volta. Combinado? Tchau!